Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, quero pedir desculpas pelos erros de concordância verbal e nominal de vídeos passados, principalmente o anterior. Desculpe. A verdade é que a urgência de falar sobre os assuntos angustiantes do Vasco acaba mexendo com minha cabeça, me obrigando a acelerar o processo de roteirização e gravação dos vídeos, inclusive de madrugada, para poder disponibilizá-los às 7h30 da manhã. Por isso, mais uma vez, perdoem os escorregões. Agora vamos em frente. Não sei o que passa pela cabeça dos jornalistas esportivos, e aí eu falo expressamente dos comentaristas e dos influenciadores que acompanham o que acontece com o mundo vascaíno e que usam as diversas mídias e redes sociais. Aliás, uma atividade que exige doutorado e boa sanidade física e mental. Eles são obrigados a ficar acordado, garimpando minuto a minuto informações para produzir matéria a respeito da situação jurídico-administrativa do Vasco, algumas verdadeiras e outras falsas. Infelizmente, quem necessita acompanhar nosso clube precisa conhecer um pouco de tudo no segmento político, jurídico, administrativo e muitas vezes policial. Eu, por opinar neste canal sobre assuntos administrativos internos do Vasco, mesmo conhecendo a agitação vascaína, me propus comentar, em média, 2 dias na semana sobre a matéria. Mas, por vezes, me sinto no dever de alterar esse cronograma para falar sobre as tempestades que desabam sobre São Januário. E tenho pena daqueles que precisam fazer isso diariamente, cobrindo os furacões vascaínos. E como disse no vídeo anterior, a tormenta vascaína não deixa nada de bom quando passa. A terra arrasada é o resultado de sua passagem, como temos visto, há mais de 2, talvez até 3 décadas de destruição. Não causada por influência climática natural, mas sim provocada por interferência humana. E a interferência dos homens se faz através do ruidoso discurso daqueles que, por dever ideológico e talvez por obrigação pecuniária, precisam convencer pessoas, no caso, simpatizante do nosso clube. E eu estou aqui para evitar que os torcedores caiam no ruidoso discurso dos políticos vascaínos, por vezes apoiados por influenciadores ou jornalistas que trabalham para essa ideologia nefasta que prega o caminho da desarmonia. Eu combato sempre os barulhentos e mal-intencionados políticos que se fingem de vascaínos, mas só fazem mal à instituição. Às vezes penso que seria melhor me manter em silêncio, mas infelizmente meu amor ao Vasco me obriga a me contrapor a esses falastrões. Mas preciso deixar claro que o silêncio que falo não é sinônimo de omissão ou cumplicidade, mas sim da silenciosa procura por um sinal do Criador que esclareça as dúvidas que me afligem. As opiniões reveladas aqui no canal são as únicas que profiro publicamente, ao contrário das centenas de opiniões que vejo e leio em outras fontes de informação. Algumas considero bem embasadas e outras completamente facciosas, sendo que essas últimas, publicadas em meios de comunicação tradicionais ou não, só contribuem para aumentar a confusão na mente do torcedor vascaíno. E a informação divulgada de forma irresponsável, por incompetência ou de propósito, atrapalha o Vasco e provoca o que eu chamo de ruído nefasto, contrário ao silêncio dos justos. Por isso não critico, na maioria das vezes, o silêncio do Pedrinho. Nós precisamos entender que o silêncio não é o que os inventores do dicionário da nova língua tentam nos convencer. Ele é, na realidade, sempre foi assim, a manifestação de quem está concentrado e trabalhando no objetivo maior, no nosso caso, o futuro do clube. Muitos também não entendem por que Cristo, obedecendo o plano de Deus, se sacrificou por nós, ao invés de evitar o sofrimento aplicado por seus algozes. Mas na realidade, sua dor e seu silêncio foram ofertas ao Senhor em troca do perdão a toda a humanidade.
E até hoje, ele só nos pede que reflitamos e nos convertamos seguindo seus ensinamentos, perpetuados há mais de 2000 anos através da voz de sua igreja, que permanece, com todos os contratempos, viva e ativa. Mas apesar dos bons ensinamentos que pregou, ele nunca nos escondeu a existência de um outro lado perverso, governado pelo demônio. Mesmo apesar de toda a discussão filosófica sobre a existência do diabo como uma criação da fé, teologicamente fundamentada, ou de sua inexistência, baseada no cientificismo, ele existe em nossas mentes e atua em nossas vidas quando tomamos decisões questionáveis. E isso é o que os propagadores da ideologia de esquerda procuram colocar na cabeça das pessoas de pouca fé. E hoje o que mais existe no mundo são pessoas de pouca fé. E não estou falando obrigatoriamente de pessoas sem religiosidade, mas sim de pouca fé em valores, crenças e juízos próprios. Cuidado com os campos arados e adubados pelo capiroto, propícios para semear a discórdia e plantar a erva daninha da administração marxista. Por isso fico muito preocupado em descobrir com que intenção os atuais criadores de confusão no Vasco tentam transformar nosso clube da cruz, com fundamentos cristãos, numa herética instituição vulgar e com princípios retorcidos. Por isso gostaria de acreditar na boa intenção do nosso presidente Pedrinho, e para não ficar só no campo da fé cristã, poder usar uma varinha mágica para frear o interesse daqueles que pensam no seu próprio bolso e não no clube. Que vão para o quinto dos infernos com todos os seus mesquinhos desejos políticos e financeiros. Sei que há mais coisa entre o céu vascaíno e a terra dos homens do que sonha a nossa filosofia, seja ela vã ou não. Bom, amigo, até breve. E não me deixe maluco, sozinho e desanimado. Venha sempre tomar um café da colina comigo, agora que o sonho do Hexa se foi. Mas o milagre do renascimento do Vasco pode acontecer. Por isso, fique comigo sem deixar de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Afinal, não estou aqui para ganhar dinheiro e nem estou procurando patrocinadores ou colaboradores financeiros. Só amigos. Procuro só amigos e verdadeiros vascaínos. E enquanto tiver saúde, física e mental, estarei aqui toda terça e quinta às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.